A gente está recebendo o Sandro, né? O Sandro Alencar Fernandes. O nosso webinar vai ser Ferramentas Online para Produtividade, que é uma qualidade, enfim, né? Uma necessidade que nós temos, né? Ser produtivos. E o Sandro, ele é o nosso mentor no Centro de Inovação, aqui em Rio do Sul, no nosso CINF. Ele é coordenador do NEAV, o Núcleo de Tecnologia da CIRS, empresário, professor universitário, e ele vai trazer ferramentas acessíveis, né? Um bate-papo com a gente hoje, como a gente poderia otimizar o tempo na realização de tarefas e produzir um pouco mais. Então, deixo contigo a palavra, Sandro. Muito obrigada, né, por participar com a gente hoje. Tá com você. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Agradeço ao CINF a oportunidade, também ao NIAV por proporcionar que a gente também faça esse tipo de parceria. Obrigado a todos pela presença. Para nós é uma honra. A gente tem um compromisso aí de cerca de 1 hora. Eu tentarei me manter nesse prazo e inclusive, deixar para que a gente compartilhe algumas trocas de ideias e opiniões. Bom, eu preparei um conteúdo, então vou compartilhar minha tela. Bom ver algumas carinhas conhecidas aí, tanto de Rio do Sul quanto de fora. O Arthur lá de Floripa está prestigiando a gente. Obrigado, Arthur. Cândido também, velho amigo aí. Enfim, um monte de gente que eu conheço, a Márcia, e um monte de gente que eu conheço, e um monte de gente que eu ainda não conheço. Então, prazer em conhecê-los. Depois eu deixo também meus contatos para a gente se conectar. Então, vou compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar a tela inteira porque, eventualmente, como a gente vai falar de ferramentas, pode ser necessário eu trocar de aba, enfim, conectar alguma coisa e aí já está resolvido, não precisa descompartilhar. Como eu vou estar compartilhando a apresentação, e obviamente não vou ficar vendo o chat e tal, então fiquem à vontade para perguntar tanto no chat ou mesmo abrir o microfone, caso queiram. E, eventualmente, se alguém tiver sem microfone, escrever alguma coisa no chat, eu peço aí para as meninas aí do CINF me dar um help aí, avisando que tem alguma coisa, que daí eu pulo para essa tela aí e apresento, tá bem? Então, vamos lá. Bom, vocês já devem estar vendo aí, então, a apresentação. Positivo? Positivo. Então, tá bom. Eu tomei a liberdade de, nessa tela inicial, pegar a arte que foi feita, né? A Nina já me apresentou, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas, a gente vai falando a respeito disso. Mas eu tomei a liberdade de trazer o texto que foi usado para divulgação, né? Então, um dia de aprender a otimizar nosso dia a dia como um webinar sobre ferramentas online de produtividade, tá? Aí, a minha apresentação, né? Eu apenas incrementei que, como empresário, eu sou diretor executivo da área local, e também CEO da Habitat, que é uma plataforma de agendamento de serviços de beleza, estética e bem-estar, tá? E, basicamente, a ideia é o que está ali grifado em amarelo, a gente trazer ferramentas aí para otimizar o tempo e a realização de tarefas e conduzir e produzir ainda mais, tá? Bom, para começar, não tem como a gente querer falar sobre ferramentas e produtividade sem a gente entender, óbvio que é uma palavra que todo mundo conhece, mas é importante a gente botar todo mundo na mesma página e entender alguns conceitos. Então, eu curto muito a gente usar coisas atuais, apesar de eu poder ir lá no dicionário e procurar produtividade, ou mesmo no Wikipedia, ou mesmo alguma outra definição, mas eu sempre busco coisas atuais para tentar trazer algo mais acessível e mais moderno, vamos colocar assim. E aí, não é foco da palestra, mas a gente está falando de ferramentas de produtividade, mas nunca deixa de ser foco a gente ter bons canais de leitura, bons locais para que a gente se baseie aí na hora de buscar um conteúdo. Então, eu trouxe aqui um artigo que é da Rocket Content. A Rocket Content é uma empresa que, se eu não me engano, é Minas Gerais, focada em conteúdo, em inbound marketing, enfim, e ferramentas para isso. E ela tem um artigo, tá ali o link, depois dessa apresentação eu vou compartilhar com vocês, enfim, vou deixar com a Nina aí e a gente dispara para quem se inscreveu. E ele traz um artigo que é tudo sobre produtividade e como ser mais produtivo no trabalho. O artigo é bem bacana, tem várias coisas, inclusive até dicas de ferramentas, dicas de disciplina, dicas de como agir, né? Mas, claro, nosso foco aqui é trabalhar as ferramentas, então não vou me aprofundar. Mas o que eu trouxe foi 2 textos que estão nesse artigo, inclusive alguns deles grifados lá, que é o quê?
A produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recursos necessários. E eu gostei muito dessa definição, que é bem essa ideia, e principalmente quando a gente lê recursos ali, a gente tem que entender de forma ampla recurso, né? Recurso pode ser tanto financeiro, recurso pode ser o tempo, né? Que é um recurso que a gente tem escasso e é igual para todo mundo. Recurso pode ser monetário, pode ser de pessoas também, de equipamentos, enfim. Então, é importante a gente ter essa visão mais ampla do que são os recursos. E quando a gente fala produtividade, é justamente a gente otimizar, né, realizar qualquer trabalho de forma efetiva, eficiente, que seja, usando aí o mínimo de recursos. Então, um ponto importante, né, e isso eu destaco bastante, que a produtividade tem muito mais a ver com o planejamento que a própria execução da atividade, tá? Isso é importante a gente entender, porque vale eu ressaltar nesses primeiros slides que, cara, eu não vou trazer aqui uma receita de bolo, ou eu não vou trazer aqui a ferramenta mágica que vai salvar todo mundo. Não é isso, eu vou trazer algumas sugestões, algumas ideias, mas elas basicamente passam e interpassam aí pelo universo do planejamento, tá bom? Bom, lá nesse mesmo artigo tem uma matriz de Eisenhower, não sei como pronunciar direito, que é algo que talvez muitos de vocês já viram, né? Que basicamente a gente trabalha aí num quadrante que a gente define basicamente importância e urgência. Isso é muito importante, depois eu vou até dar uma dica de leitura aí, algumas metodologias que falam sobre produtividade, gestão do tempo, falam sobre essa priorização, né? Mas é muito importante a gente entender esse quadrante, porque ele é bem claro para a gente saber o que a gente deve priorizar, fazer primeiro, organizar, né? Então, a gente tem importância baixa e alta, e a gente tem urgência baixa e alta. Então, por exemplo, se uma atividade, uma tarefa, ela tem alta importância e ela é urgente, ela deve ser a primeira a ser executada. Já se ela tem importância, mas ela não é tão urgente, quer dizer, ela é importante, mas ela não tem uma urgência tão grande, talvez eu devo aí analisar as prioridades que eu tenho que trabalhar. Às vezes ela é urgente, mas ela não é importante, então também eu vou poder definir melhor esse número de priorização. E não é nem urgente nem importante, eu posso colocar ela para o fim da fila. Que, obviamente, explica, se vocês lerem o artigo e lerem materiais a respeito, explica tudo isso. Mas, de novo, né, o foco da palestra aqui, do webinar, é a gente falar sobre as ferramentas. Então, só trouxe isso mesmo para a gente estar com isso na cabeça e lembrar que, independente do que a gente for, para que a gente seja produtivo, a gente tem que definir o que a gente vai fazer, para daí definir como fazer e, por fim, fazer, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Bom, dica de leitura, para quem não leu ainda, para quem já conhece ou não conhece, depois se alguém conhecer aí, coloca ali no comentário, né, na tela, mas a metodologia GTD, o método GTD, esse livro é bem bacana, é a Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, e basicamente ele traz essa metodologia que significa Get Things Done, que é fazendo as coisas acontecer, né. Então, é muito legal, é passo a passo, ele é bem didático e ajuda a gente a trabalhar. E se tem uma coisa que talvez no fim da leitura desse livro a gente vai pegar e vai pelo menos gravar, e isso eu até menciono aqui, é que a gente tem que ter listas. Então, é difícil a gente ser produtivo se a gente não criar listas e priorizar as nossas listas. Isso não é complexo. Então, eu vou falar sobre isso durante a apresentação e também no final vou fechar com algumas coisas importantes e vou reforçar isso para vocês, tá? Bom, já conceituamos o que é produtividade, a gente tem que entender o que é ferramentas online. Aqui, eu até fiz uma lista de tópicos para pelo menos colocar vocês também, novamente, numa página de entendimento, mas, de novo, isso aqui não é uma definição 100% e nem é uma única definição do que seriam ferramentas online. Eu só trouxe aqui algumas coisas para a gente entender do universo que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque falar sobre isso é muito amplo, né? Então, tem várias ferramentas para várias plataformas, então eu tentei aqui concentrar em algumas coisas, até para vocês entenderem por que eu trouxe, né, algumas ferramentas aí para que a galera conheça.
Primeiro ponto importante é que a gente está falando de software, né, e software está envolvido com metodologias. Então, quando eu estou falando de alguma ferramenta, seja ela qual for, e eu tenho um software, o software nada mais é do que um sistema computacional, que tenta implementar, resolver, enfim, agregar algumas metodologias, né, seja sistemas de informação, para coletar dados e gerir informação, sejam softwares para produtividade, para produção mesmo, específicos, como, por exemplo, um AutoCAD, ou um software para programar, ou um game, enfim, mas essa é uma visão que a gente tem que ter. Outro ponto importante, nessa característica que eu trouxe aqui, e é o que eu vejo hoje essencial para a gente ganhar produtividade e ganhar eficiência, é conectividade. No mundo em que a gente tem a internet aí, e aí estou falando do nosso universo, né, nosso acessível, a gente sabe que tem muita gente no mundo aí que não tem ainda esse acesso que a gente tem. Mas o objetivo aqui é focar em quem tem esse mínimo de conectividade. E outro ponto que eu tentei trazer aqui é a execução sem instalar no computador. Eu botei sem instalar porque, às vezes, eu vou pegar um software, ele tem também a opção de instalar, eu posso optar em instalar, ou ele vai ser um aplicativo, que aí eu vou estar conectado, é uma ferramenta online, mas ele vai rodar no meu celular, e aí eu preciso baixar ele e realmente instalar. Mas a ideia aqui é focar, e eu foquei principalmente em soluções, em ferramentas desktop, para usar no computador no dia a dia, mas muitas delas também têm a sua versão para aplicativo mobile, para celular ou tablet, tá? E aí, então, eu foquei no browser, no navegador na internet, né? E aí, claro, fiz um adendo ali para deixar claro que, eventualmente, muitas dessas ferramentas, e até talvez todas, enfim, praticamente todas, é possível de acessar no mobile também, tá? Quando eu falo de conectividade, eu disse a importância disso para esse tipo de ferramenta, porque a gente tem que falar que hoje em dia eu trabalhar produtividade é eu estar compartilhando. Quer dizer, é compartilhamento mesmo, né? Até, por exemplo, ali no Sinf a gente tem alguns projetos e, cara, é muito mais fácil executar as tarefas no mundo atual, onde a gente tem ferramentas online compartilhadas e conectadas, onde eu posso criar um documento e no mesmo instante mandar um link e o pessoal do centro universitário ali, do centro de inovação, né, do Sinf, já consegue acessar, a gente já consegue editar de forma conjunta, então isso eu ganho muito em agilidade. Quando eu não tinha isso, eu tinha que mandar para alguém, a pessoa baixava na máquina dela, ela abria, salvava, daí eu recebia de volta, daí se tinha conteúdos que eu coloquei a mais, eu teria que olhar para os 2 documentos e ver o que mudou, e eu fazer esse tipo de mesclagem, enfim. Então, isso é um trabalho muito maior. Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem disponibilidade delas, eu diria que até é um trabalho meio, enfim, não é produtivo a gente pensar em trabalhar dessa forma ainda. Quando a gente fala de compartilhamento, obviamente a gente está falando de colaboração e cocriação, né? Então, a partir do momento em que eu tenho isso, e esse é um ponto que a gente tem que pensar, a ideia de usar esses recursos de compartilhar e colaborar é justamente que haja uma cocriação, né? Seja no processo, nas etapas que eu vou definir, mas esse é o princípio. E é muito importante que hoje a gente está num mundo que tem fomentado isso e que tem dado importância a isso, então se a gente conseguir unir isso com o que a gente usa no nosso dia a dia, é bacana. Gente, só me deem um feedback aí, tá ok? Então de boa, positivo, então tá bom. Porque a gente vai falando, não vê vocês, eu tô sem a tela, eu não sei se vocês já dormiram, se vocês já estão preparando alguma coisa para me atacar depois, então... Então tá bom. Bom, vamos lá. Bom, para falar das ferramentas, antes que eu entre nelas, o que eu fiz? E essa é uma classificação que eu fiz para essa apresentação. Não é nada científico, não é nada, enfim, baseado em alguma outra pesquisa, e sim uma análise que eu fiz quando eu fui montar essa apresentação para vocês, e que eu dividi o processo, enfim, como eu sou da área da computação, da área de sistemas, para mim uma coisa muito simples é entrada, processamento e saída, né? Isso é uma base para muitas coisas. Então, eu mais ou menos vislumbrei, e pensando em produtividade, a mesma lógica, assim. Então, primeiro ponto que eu quis trazer aqui, a gente está falando de apoio por software, eu deixei ali em lilás ali, que eu tentei focar em ferramentas gratuitas, de certo modo, mas que tem versões gratuitas, versões trial, né, versões que eu posso testar, algumas gratuitas com limitações, e, obviamente, se eu quiser mais funcionalidade, pagos.
eu não entrei muito no universo open source, de ferramentas de código aberto, ou nem ferramentas que eu tenho que comprar, licença perpétua, porque senão a apresentação ganharia aí várias horas e também teria uma pesquisa mais aprofundada. Eu tentei focar em algo mais acessível. E aí eu dividi esse nosso conjunto de ferramentas de produtividade em 3 grandes grupos. Planejamento, né, que seriam ferramentas mesmo para trabalhar o que a gente já considerou que é importante, que seria, digamos assim, a etapa 1, que é eu planejar o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, enfim. Execução, que é o como mesmo, e a execução na prática, quer dizer, como é que eu faço acompanhamento e gestão de tempo, comunicação, tudo isso que envolve essa parte de execução. E eu chamei uma última etapa aqui, que é baseada em saída, que é a finalização. Por quê? Porque se eu vou fazer uma tarefa, essa tarefa, muitas vezes, ela tem que gerar um produto final. Então, eu sou da área comercial, por exemplo. Meu planejamento é eu organizar as propostas ou os clientes que eu tenho que atender, enfim. A execução é eu ligar para alguém, eu pegar uma definição, organizar, montar a proposta. A finalização é ter essa proposta concluída, bem elaborada, e encaminhar ela para o destino com a ferramenta de comunicação que eu achar mais adequada. Então, isso aqui é uma organização, mas não... Até botei um triângulozinho ali no meio para mostrar e simular um relógio, uma bússola, como queiram, que é para justamente mostrar que isso aí gira, quer dizer, eventualmente a gente tem esses 3 pilares aí se contrapondo em determinado momento, mas também muito, muito juntos. E vocês vão ver que muitas ferramentas, tem ferramentas que elas não são específicas para uma coisa. Vocês vão ver que, por exemplo, tem ferramenta no planejamento, mas que ela é usada na execução e também na finalização. E o inverso também acontece. Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, eu fiz essa classificação mais para a gente tentar organizar uma linha de raciocínio, mas ela não é uma única premissa real, enfim, cientificamente trabalhada. Pode ser que depois dessa publicação a galera goste e eu ganhe aí uma publicação através desse gráfico aí. Enfim. Bom, vamos lá então. Vamos começar, obviamente, pelo planejamento, tá? Gente, assim, quando eu preparei a apresentação, até vou voltar para a tela aqui, quando eu preparei isso, obviamente, como a gente não sabia o público, eu nem sei quem vinha, quem não vinha, eu tentei ser de uma forma geral, genérico e abrangente, não quis aqui focar numa área ou numa outra. Por quê? Porque eu sou da área de sistemas, minha empresa é de tecnologia, se eu for pensar em produtividade, eu pensaria nas novas tecnologias baseadas em metodologias ágeis, mas aí eu vou para um universo muito aprofundado que talvez para outros, por mais que coubesse, não faria muito sentido, eu ficaria muito confuso. Então, eu fugi disso e tentei ser o mais democrático possível, trazer ferramentas que todo mundo pode trabalhar. E aqui eu vou mostrar algumas ferramentas, vou citar algumas formas que eu uso, mas, gente, também não, como eu falei, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. Cada um vai se adaptar, vai se organizar e usar as ferramentas como lhe bem entender. E outra coisa também, né, a gente está falando de um webinar de 1 horinha, né, não vou poder me aprofundar nas ferramentas, nas funcionalidades delas e assim por diante. Vou falar um pouco sobre elas, citar algumas coisas, mais ou menos citar como eu uso, como a gente usa nos nossos negócios, enfim, nos contatos que eu tenho também na universidade, e vou avançar, vou para outra ferramenta, tá? Depois, se alguém quiser, gostaria de saber mais dessa ou daquela, a gente vê se tem tempo agora, ou combina uma versão 2 da ferramenta, do webinar só para tratar determinada ferramenta, enfim. Ou a gente faz isso com a mentoria, né? É um trabalho de fazer mentoria através do Sinf, então é uma opção também, tá? Mas só para deixar isso combinado com vocês, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer, ele só mostrou a ferramenta e não se aprofundou. Não se aprofundei porque são bastantes. Eu nem contei contação, mas vai dar bastante ferramenta aí se a gente for listar, e aí não daria para se aprofundar, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo em planejamento, gente, e aí aqui eu trouxe 2 ferramentas que todo mundo já conhece. Se não conhece, cara, corre atrás porque já deveria conhecer, que a gente já usa há muito tempo e que hoje elas atendem aqueles requisitos. Podem ser usadas no navegador, estão online, estão conectadas, estão compartilhadas. Aí vocês vão dizer, algumas não são gratuitas ou não tem plano gratuito. Assim, se eu pegar o Google, que nem eu estou citando aqui, o Google Workspace, que é o antigo Google G Suite, enfim, sim, se eu pegar o modelo corporativo para vincular ao domínio, ao meu site, enfim, essa versão é paga. Mas tem gente que tem essa versão corporativa gratuita, porque o Google, quando lançou e tem uns pacotes legados ainda. Mas se eu tiver uma conta Gmail,
praticamente todas essas ferramentas eu posso usar com o meu @gmail, tá? Então, por isso que eu trouxe esse pacote. E aí, já fazendo uma defesa a meu favor, caras, eu uso as ferramentas do Google antes mesmo de ser Workspace, quando era o Gmail. E eu acho que eu trabalhava no Unidade, então deve fazer aí, sem brincadeira, mais de 15 anos. Mas, de certeza, a área local tem 17 anos, tem mais de 17 anos que eu uso ferramentas do Google, e só do Google, muitas vezes. Então, eu sou muito defensor delas porque elas são práticas, são intuitivas, são fáceis de usar. Mas, gente, não são as únicas. Então, tem gente que daqui a pouco gosta mais do pacote que eu mostrei ali do Office. Beleza, usa o Office, tá tudo certo, ninguém vai morrer com isso. Confesso que eu nem olhei se tem versão gratuita, mas eu acho que também tem planos educativos, planos para entidades ONGs, também deve ter esses planos que vocês podem, nas suas organizações, tentar fazer. E aí, o parênteses que eu faço também, para quem aqui é de empresa e é de negócios, gente, assim, querer software sempre de graça nunca vai dar. Eventualmente eu vou ter que pagar, e eu confesso para vocês que hoje alguns planos são relativamente baratos. Claro, se eu tenho uma empresa muito grande, por exemplo, vou pegar um pacote do Google aqui, ou mesmo da Microsoft, do Office 365, ou do Google Workspace, pessoa física, eu vou ter o plano standard deles a partir de 24 pila por mês. 27, enfim. Nossa, é caro? Claro, é caro se eu tiver uma instituição de 100 pessoas. Só que assim, ó, é um benefício tão grande. As ferramentas que estão inclusas são tão boas e tão grande que, no meu ponto de vista, vale a pena usar. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o cara não quer usar porque é caro se ele pegar aí, vamos pegar um universo de 100 pessoas, tá? Para a empresa dele. Só que daí é o seguinte, ele teria que ter o Windows licenciado para todo mundo, ele teria que ter um pacote de Office licenciado. Ah, não está licenciado. Cara, eu não vou falar de uso de software pirata. Se é gratuito é uma coisa, se não é gratuito, tu está usando pirata, aí é questão ética de cada um. Mas o certo é licenciar. E o benefício é tão grande, por exemplo, se eu assinar um pacote desse, um plano desse, cara, eu tenho planilha, eu tenho armazenamento nos drives ou nas ferramentas de armazenamento, eu tenho apresentação, eu tenho, cara, uma infinidade de ferramenta por R$27. Ah, é caro. Cara, faz a conta quanto é que a gente gasta em um bar ou num jantar, ou faz quanto eu gasto assinando uma Netflix ou uma Google Play. Cara, às vezes, se eu for botar na balança uma ferramenta que vai gerar resultado para mim, não custa caro. Mas também tem versões gratuitas, quem está começando aí, MEI, startups, enfim, pode usar as ferramentas @gmail aí, que vai atender bastante também, tá? Bom, aí nessas ferramentas eu trouxe, cada uma tem algumas características, mas as principais são Drive, armazenamento, então todo mundo conhece, ou um Dropbox também, que tem versão gratuita e depois tem paga, mas tem o OneDrive, que é da Microsoft, tem o Google Drive, que é do Google, enfim. Editor de texto, né, a Microsoft tem o Word, o Google tem o Google Documentos. Cara, eu diria assim, a não ser que tu é um diagramador de livro muito fera, e aí também tu não vai usar essas plataformas, tu vai usar outras, tu vai usar uma ferramenta da Adobe, enfim, que aí essa sim, ou tu é educacional, ou tu vai conseguir pago ou trial só, eu nem citei essas, tá? Mas eu vou usar mais nesse sentido. Agora, se eu pegar, vamos pegar algumas profissões. Um advogado, alguém que é da área comercial, de empresa, cara, vai usar o básico, porque os caras dizem, mas o Google Documentos não é tão completo quanto o Word. Cara, mas se tu for botar no papel, tu usa 15, 20% do que o Word tem. E eu diria que ele é muito mais completo. Como eu falei, eu já uso mais de 15 anos e até hoje eu não senti falta de nada que eu não conseguisse resolver. Então, vale vocês fazerem essa reflexão. Planilhas eletrônicas, da mesma forma, apresentações, ferramentas de comunicação, então esses suítes hoje já trazem chat, reunião online, né? A gente tem o Meeting, a gente tem fugiu da Microsoft agora o nome, o Teams, né? O Teams, que é da Microsoft, enfim, todos eles têm ferramentas parecidas. A gente tem o Google Formulários e outras da Microsoft também, ou outras ferramentas de formulário, né? Também não citei, mas tem algumas outras gratuitas, né? Tem o Typeform, tem o Monkey, né? Esqueci o nome certinho, mas é o do Monkey. A gente tem quadros interativos, e aí também tem vários. Alguns desses eu não vou me aprofundar aqui, porque, cara, como eu falei, daria para fazer uma palestra só sobre quadros interativos. Mas existem alguns gratuitos, como o Padlet, como o Jamboard, que está no pacote do Google, que são legais para reuniões, enfim, para trabalhar de forma colaborativa. Tarefas, o Google, por exemplo, tem o Google Tarefas, que é bem bacana, e anotações, eu vou falar um pouco do Google Keep,
que é uma ferramenta que eu uso bastante, depois até posso mostrar como eu uso, mas como o Google Keep tem o Evernote, tem outras que são aplicáveis. Não se preocupe, alguns nomes que eu estou falando aqui, vocês vão dizer, meu, não anotei, não faz mal. Primeiro que vocês podem voltar à gravação depois, mas algumas estão nos próximos slides, tá bom? Então, primeira ferramenta, falando em planejamento, gente, é ter um pacote Suite. E esse pacote, esse é um que está nas três linhas lá. Eu vou usar essas soluções desses pacotes, tanto no planejamento, quanto na execução, quanto na finalização, na saída, tá bom? Tranquilo, gente? Tá de boa? Até agora também acho que eu não falei muita novidade, né? Só alguns pontos, mas acho que nada de muito novo. Bom, agora vamos entrar em algo mais novo. Quando eu falo de planejamento, eu também dividi a área de planejamento em algumas coisas. E quando eu vou planejar alguma coisa, é muito comum, é muito importante. Primeiro, organização. E segundo, que planejamento envolve muito diagramação. Então, quem é hoje, vamos dar um exemplo aí, quem vai fazer um plano de negócio, né, Márcia? Não sei o que, vai usar lá o modelo do Canva, né? Pô, o Canva hoje eu já consigo pegar o templatezinho padrão, ou até tem ferramentas online para ele, mas o foco não era só ele, então nem trouxe. Mas eu consigo pegar um template do Canva e abrir dentro do meu Google Apresentação e preencher ele pelo Google Apresentação ou pelo PowerPoint. Ou até dentro, tem o Canva já dentro de uma planilha também, eu consigo preencher dentro de uma planilha. E é um diagrama, um Canva é um diagrama, como tem outros diagramas aí para quem trabalha com planejamento de negócios que são usados também. Para quem é da área de sistemas, tecnologia, por exemplo, que trabalha com Scrum ou com metodologias ágeis, ou com ML, que é um modelo uniforme, por exemplo, para definir casos de uso, para definir hierarquia de processos, também vai usar diagramas. Essas ferramentas são muito baseadas em diagramas. Quem é da área de banco de dados, análise de dados, que é uma área tão comentada agora, o Big Data, vai ter que usar a modelagem de dados. E aí eu uso os diagramas de função, diagramas de fluxo de dados, diagramas de entidade e relacionamento, enfim, uma série de diagramas, orientação a objeto, e tudo isso se baseia em diagramas. Então, o que eu trouxe para vocês aqui são algumas ferramentas que a gente vai usar no planejamento. Obviamente, não preciso falar, né? De novo, planilhas eletrônicas, documentos, apresentações, são coisas padrão, que eu já comentei lá no início, que a gente vai usar no planejamento também. Mas, por exemplo, para diagramas, existe um carinha chamado Lucid Chart, tá? Tá aqui um pouquinho pequeno, mas se vocês procurarem Lucid Chart, é uma ferramenta bem bacana, ela é gratuita. O legal dela é que ela é integrada, então eu posso integrar ela no meu Google Drive e ele salva já os documentos dentro do próprio Google Drive ou dentro da Microsoft, certamente deve integrar junto com o OneDrive. E, cara, permite fazer uma infinidade de diagramas, de tudo que vocês imaginarem. Desde diagrama de rede, desde diagrama, o Cândido está aí ainda, preciso fazer o diagrama do meu chão de fábrica para remodelar um processo. Cara, dá para ir pegar ali, botar um bonequinho, botar uma série de coisas, quer dizer, fazer uma série de desenhos que eu posso usar no meu planejamento. Da mesma forma, existe uma outra ferramenta que é o diagramas.net, vamos botar que é concorrente do Lucid Chart, que também tem a mesma lógica. E aí tem muitos outros, né? Se vocês procurarem na internet, vocês veem muitos outros. Para planejamento ainda, o Canva, porque também permite fazer diagramação, tá? Também tem versão gratuita e tem versão paga. É uma ferramenta fantástica que galera que está trabalhando com mídias digitais tem usado bastante também, para quem quer criar conteúdo online aí, fazer umas edições de imagens, é bem bacana, a gente vai falar delas mais na frente também, mas também eu posso usar para planejar, principalmente com esse aspecto de diagramas, tá? Uma ferramenta muito boa que tem a ver com organização daí, que eu uso muito, é o Google Keep. O Google Keep, gente, ele é quase que um bloco de anotações, tá? Um Evernote da vida, um Note que a Microsoft tem, enfim. Mas eu gosto dele, primeiro que ele é Google, ele está integrado muito com isso, e eu posso botar ali qualquer coisa, eu posso botar um link, eu posso botar um vídeo, eu posso gravar um áudio, eu posso fazer um desenho manual, eu posso criar listas com checklist, né, para checar, eu posso fazer anotações, eu consigo organizar por pasta, e é legal, eu posso criar uma anotação ali e compartilhar. Então, vamos supor que eu quero guardar, sei lá, uma informação que eu preciso compartilhar com a equipe toda, os ramais da empresa. Eu posso ir ali, criar uma anotação com os ramais de todo mundo, compartilho com todo mundo do escritório, todo mundo vai ter no seu Google Keep ali os ramais, eu não preciso ficar imprimindo, colando no telefone, enfim. Claro, né, tem que entender que às vezes falta energia, eu preciso ligar para alguém sem energia, mas daí hoje em dia é cada vez menos.
E é legal que essa ferramenta também tem aplicativo. Então, depois eu até vou abrir a minha aqui para vocês verem, mas é muito bacana, tá? Eu vou tentar avançar aqui, depois se der um tempinho eu abro as ferramentas. Óbvio, né, gente? Eu, Sandro, não sou nada sem Google Agenda, eu tenho uma infinidade de agenda. Então, hoje, ferramenta de falar em produtividade e não ter uma agenda digital, nada contra quem ainda usa o papel, nada contra. Eu ainda faço algumas anotações no caderno, mas não como agenda. É mais para rascunho temporário, para uma atividade. A minha agenda é digital, porque senão não daria conta. E porque hoje também com Google Meeting, com eventos online, eu já faço ali, já gero o link da reunião, já compartilho, na descrição eu já ponho a pauta, na localização, às vezes, se é um local diferente, eu já procuro, eu já boto o endereço, ele já pega no Google Maps e já vincula. Então, assim, sabe, essas ferramentas, por isso que eu falei de conectividade, integração e compartilhamento. Essas ferramentas integradas já funcionam muito legal. Adiciono um e-mail de qualquer um, ele já recebe um invite, eu já posso saber se ele vai ou não. Enfim, uma série de coisas bacanas. Uma coisa muito legal para produtividade, que, por exemplo, o Google Agenda tem, e as outras ferramentas de agenda também tem, mas o Google eu sei que tem, é, por exemplo, alguém me convidou para uma reunião e eu não posso naquela reunião, eu preciso mudar o horário, eu consigo ir lá e tem a opção de sugerir um novo horário. E aí eu consigo escolher um novo horário e vai uma mensagem para quem está participando da reunião dizendo, ó, o Sandro está sugerindo um novo horário. E a gente pode aceitar ou não. Então, às vezes, aquelas discussões de procura novo horário, não procura, enfim, pode ser muito útil nesse sentido. E agora, tu vê, né, eu preparei a apresentação e agora falando de agenda eu esqueci de botar uma ferramenta. Vou botar aqui, ó, para depois eu falar para vocês, que é o... Eu vou procurar aqui para não escrever errado. É o Calendly, esse aqui, ó, vou botar o meu para vocês entenderem. Que é uma ferramenta também integrada ao Google Agenda, em versão gratuita e versão paga, e eu comecei a usar ela e é muito bacana. É o quê? Eu entrego com a minha Google Agenda e eu posso criar ali meu nome, eu posso dizer um dia e tal, e ele automaticamente, eu mando esse link para alguém, as pessoas podem ir lá e ele só exibe meus horários que eu tô livre. Aí eu digo quanto tempo eu quero a reunião. Eu quero a reunião de meia hora, 1 hora, as pessoas já podem ver o horário que eu tô livre e já marcar comigo. Nesse mesmo momento, ele já manda um invite para o meu Google Agenda, eu já recebo essa notificação, já fica na agenda. Como a agenda é minha e era meu horário livre, para mim já fica confirmado, e as outras pessoas já podem receber. Então, pô, é uma mão na roda pra caramba, principalmente quem depende muito de agendar, né? Eu sei que a Márcia aí às vezes tem muita reunião, não tô vendo todo mundo online aqui, mas tem muita gente que tem muita reunião às vezes, quem é da área comercial tem muito disso, de negócios, né? Então, é uma ferramenta bacana. Tá aí, ó, esqueci de botar na apresentação. Depois eu até vou copiar e botar lá. Bom, outra ferramenta muito legal é o Trello, tá? O Trello para organização e planejamento é fantástico, porque ele trabalha com modelo de Kanban, né, com modelo de quadros. Então, basicamente, ele trabalha com modelo de listas e dentro das listas eu tenho quadros. E dentro do quadro eu tenho muita coisa. Eu tenho um descritivo, eu consigo criar checklists, eu consigo anexar documentos, eu consigo compartilhar com as pessoas. Enfim, cara, para usar para muita coisa. Por exemplo, na área local, a gente usa o Trello e cada projeto novo é um quadro novo do Trello. E eu já tenho um quadro do Trello padrão, chamado assim de modelo. Quando eu crio um projeto novo, eu faço uma cópia daquele quadro, eu já venho com todos os quadros. E com todas as listas e quadros. E lá já está definido tudo que eu preciso fazer. Então, os checklists já estão lá, de início de projeto, de final de projeto, e assim por diante. Lembrem que depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Para vocês entenderem como funciona. Vou falar sobre ele depois. Lembrem do Trello. Eu vou mostrar, por exemplo, como eu uso ali, vocês vão entender algumas coisas bacanas dele. Vou tentar correr um pouquinho, que eu consigo mostrar como eu uso algumas coisas. Bom, de planejamento é isso. Então, de novo, planilhas, apresentação, documentos, né? Eu vou falar para vocês, eu não coloquei aqui o Google Apresentação, porque eu já tinha falado antes. Mas eu sou um cara que eu acho que 90% dos meus documentos é Google Apresentação. Eu acho muito prático, eu acho que tu já transforma em algo que é possível apresentar para alguém, é fácil de entender. E outra coisa, no mundo corrido que a gente tem hoje, também permite que tu escreva menos e seja mais objetivo. Porque se tu cria um documento no Word, às vezes tu começa a escrever demais, encher de linguiça, não que não precisa, né? Não que não é necessário. Mas, por exemplo, um projeto mais formal, que tem um edital, eu vou ter que usar um documento mais formal.
mas às vezes eu fazer isso dentro de um Google Apresentação, eu consigo ter uma visão mais objetiva das coisas. Então, eu sou um defensor nato do Google Apresentação. Sim, Ana, eu uso tudo é online, não tem mais jeito, tudo é nuvem, tá? Ah, mas não é seguro, gente. Eu vou dizer para vocês, como eu falei, eu uso as ferramentas do Google há uns 17 anos para mais. Olha, eu acho que eu não recordo 3 vezes que eu fiquei sem acesso nesses 17 anos. Agora, qualquer outra ferramenta, se fosse local, não sei o quê, eu tenho certeza que o computador estraga, o HD dá problema, a rede dá pau, o monitor queima. A vantagem de ser na nuvem é o seguinte, por exemplo, hoje eu, Sandro, se meu computador der pau amanhã não ligar, eu pego qualquer computador e minha estação de trabalho está ali. Eu não perdi nada, não dependo de nada. Hoje eu não tenho nada no meu computador que eu precise para continuar meu trabalho amanhã às 8 horas da manhã. Então, essa é uma característica. E quando a gente fala de produtividade, isso é necessário. Porque às vezes tu vai viajar, não pode levar o computador e tu precisa fazer alguma coisa. Se eu estiver no hotel, eu conecto no hotel, crio a minha sessão lá. Por exemplo, hoje no Google Chrome, ele já permite criar perfis, já permite eu armazenar vários perfis de contas do Google. Ele permite eu sincronizar. Então, por exemplo, quando eu logo com a minha conta no Google Chrome e digo que eu quero sincronizar, ele já carrega minhas extensões, já carrega meus favoritos, já carrega meu histórico. Tá tudo ali. Então, se eu abrir meu computador amanhã em qualquer computador, eu consigo usar tudo que eu preciso. Eu vou falar depois sobre, por exemplo, favoritos. Eu também passei a usar bastante. Eu usava menos no passado e hoje eu passei a usar bastante porque eu organizei por pastas e principalmente coloquei na barra que eu enxergo direto. Então, produtividade para isso aí é fantástico, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco também. Vamos lá, porque senão não avanço. Bom, planejamento é isso. De novo, como eu falei, em 1 hora não dá para abranger muita coisa, teria uma infinidade de outras coisas que daria para citar, mas essas aqui, na minha visão, são básicas para quem quer ganhar um pouco de produtividade, tá bom? Bom, execução. Quando a gente fala de execução, a gente está falando de gestão do tempo, acompanhamento de tarefas. E aí, obviamente, eu citei de novo o Google Keep, porque ele serve para isso também, se o cara quiser organizar, principalmente gerir tempo, acompanhamento, enfim. Mas principalmente o Trello, principalmente para acompanhar tarefas, delegar tarefas, trabalhar aprovações, uma série de coisas. Mas eu trouxe um monte de outras ferramentas que podem ser usadas, algumas gratuitas, algumas não. O Microsoft OneNote também, né, para quem quer usar. Opa, ficou aqui uma ferramenta aqui atrás, que agora eu não lembro qual que é. Depois eu tenho que voltar para cá para ver qual que é. Ficou por baixo. Mas a gente tem algumas outras que vocês podem usar. Então, vou citar, por exemplo, tem uma ferramenta chamada To-Do-List, e tem uma outra que eu não coloquei porque ia ficar muito na tela, mas que é muito, muito legal também, que é o Remember the Milk, que o nome é bem engraçado, e essa ferramenta eu já ouvi falar há muito tempo, inclusive naquele livro que eu citei, cita ela, porque o nome é Remember the Milk, por quê? Porque é uma alusão à esposa ou o marido ligando para o cônjuge que está fora de casa, dizendo, não esquece do leite das crianças. E aí os caras criaram a ferramenta Remember the Milk, que é justamente uma lista de tarefas. É uma ferramenta para fazer listas, tá? Mas o To-Do List também faz isso. E aí tem outras um pouco mais elaboradas para gestão de equipes, gestão de tarefas. O Monday, você já deve ter visto propaganda no YouTube muito, na TV acho também que eu já vi, mas no YouTube de certeza, nas redes sociais. A gente começou a fazer uns testes com ela, a gente não está usando ela, eu uso muito o Trello, porque já tem muita coisa organizada ali, mas eu conheço algumas empresas que têm usado e gostam bastante. Eu cito o Evernote, porque é muito parecido com o Keep, e tem muito recurso também. Tem uma outra ferramenta chamada TaskRaw, que é para linhas de tarefas, né? Também é para gestão de equipes, e o nome ali já diz, né? Melhor solução para equipes e... Deixa eu botar meu pincel aqui. Isso. Então, tem o TaskRaw, que já permite também fazer esse tipo de coisa. Microsoft OneNote, que também é muito similar ao Keep e ao Evernote. O Trello, o Runity, que é uma ferramenta também para gestão de metodologias ágeis, de equipe, baseado também, essas ferramentas aqui, tanto o Monday quanto o Runity têm uma base muito parecida com o Kanban. E tem mais uma que ficou aqui embaixo, que depois eu vou... Deixa eu sair aqui para ver o que eu deixei por baixo ela da outra. Ah, não, era essa daqui mesmo, tá certo. Vamos voltar para cá.
Achei que eu estava errado, mas está certo. É que aqui é a tela do Run Remedy que está por baixo da outra. Então, aqui são algumas, tá, gente? Tem mais algumas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muitas outras. Mas essas ferramentas são algumas que eu já conheci e que vale a pena vocês usarem. De novo, não vou me entrar aprofundado nelas. Mas fica a dica para vocês conhecerem quem não conhece. Ainda em execução de gestão de tempo, eu criei um slide só para trabalhar um pouquinho disso, que aí são ferramentas mesmo para monitorar tempo, tá? E algumas delas, e esse é um ponto importante sobre várias dessas ferramentas, elas são integráveis. Então, por exemplo, eu posso pegar o Trello e integrar o Trello com uma ferramenta de comunicação, por exemplo, posso integrar com uma planilha, mas eu posso integrar, vou mostrar para vocês depois algumas ferramentas como o Slack, como o Discord, que eu posso integrar com ele. Eu posso integrar o Trello com algumas coisas do Google Keep, eu posso integrar o Trello no meu Google Chrome e já ter um botãozinho para jogar as coisas para o Trello. Tem uma coisa muito legal do Trello que eu uso bastante no quadro, que é uma área de compartilhamento, que ele me exibe um e-mail para mim jogar coisas direto dentro do quadro. Então, às vezes eu recebo um e-mail relacionado a um projeto, e eu quero que a informação que está naquele e-mail seja guardada naquele quadro lá do projeto. Em vez de eu ir lá, copiar, colar, eu simplesmente pego o e-mail de compartilhamento que o Trello disponibiliza para mim, e eu encaminho aquele e-mail que eu recebi para aquele e-mail do Trello, ele já joga lá dentro como um tópico dentro do quadro. Então, é bem bacana. Esse é um ponto importante, gente. Vocês têm que fuçar nas ferramentas. Aí tem, além do help manual, que às vezes a gente não lê, mas é mexendo mesmo ou conversando com quem usa, tem algumas dicas bacanas. De novo, como eu falei, daqui a pouco a gente pode fazer um webinar específico sobre algumas ferramentas. Hoje é um overview, tá bom? Tranquilo, gente? Já está servindo ou até agora já não falei novidade nenhuma? Alguns talvez usam bastante coisa disso, alguns não. Mas espero que sim. E sempre tem coisa nova, né? Cara, sempre tem coisa nova. Ó, a Nina perguntou uma coisa bacana. Planejar a semana nessas plataformas. O que você acha o ideal? Segunda pela manhã ou sexta-feira? Cara, Nina, isso... Eu até vou falar no final. Cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa, cada um tem uma metodologia, uma organização. É difícil dizer isso. E aí a metodologia Get Things Done fala muito isso, mas, na verdade, planejamento, organização pessoal, gestão de tempo é disciplina. E disciplina é fazer, muitos sabem, é fazer muitas vezes a mesma coisa. Na verdade, é disciplina e hábito, né? Tornar um hábito. Então, às vezes, é fazer várias vezes a mesma coisa de uma forma para que ela se torne automática e vire um hábito. Eu confesso para ti que é relativo fazer da semana, não fazer... Opa, caiu minha luz. Fazer durante a semana, não fazer... Italiano, né? Fala com as mãos. Fazer no início ou fazer final. Vai muito de cada um. Tem gente que prefere fazer no final da semana, que é produtivo porque tu vai pro final de semana, teoricamente, com a cabeça livre, não fica pensando nas coisas. A metodologia GTD fala disso também. Coloca tudo em lista, anota tudo, porque daí tu limpa a tua cabeça. Por incrível que pareça, isso dá uma aliviada, tá? Qualquer coisa anota. Porque assim, quando a gente é novo, e agora eu já passei dos 40, né? Já faz um tempinho até, não muito, mas faz. Eu já comecei a perceber que a memória começou a me enganar. E eu lembro que quando eu era muito mais novo, eu lembrava de várias coisas. Ainda lembro de várias coisas que às vezes a minha equipe diz, como é que tu lembra disso, cara? Um pouco hábito, mas... E também é de cada um. Mas assim, então, talvez fazer na sexta faz com que seja bom para tu ir final de semana livre. O ruim é que na segunda tu vai ter que recordar de novo. Sabe? Por um lado é bom que se tu recordar de novo, tu pode lembrar uma coisa ou outra que tu esqueceu não anotar na sexta. Fazer na segunda é bom porque tu já vai fazer e já vai partir para executar. Então, também tem essa vantagem, né? Então, eu não diria que tem um melhor. Eu acho que cada um vai ter que fazer um teste e ver como se sente melhor, como consegue fazer. Enfim, eu enxergo uma coisa. Normalmente, na sexta, a gente também tem a nossa agenda um pouco menos apertada, às vezes. O cara já evita marcar uma reunião. Quem é do comercial já não consegue prospectar a gente na sexta tarde, já não é um bom dia para marcar reuniões, então, às vezes, para mim fazer trabalho interno e planejamento é bom. Já na segunda de manhã, tu quer já tem reuniões, já tem gente para atender, e às vezes tu vai conseguir fazer teu planejamento da semana no final do dia. Então, mas, por exemplo, eu conheço gente que faz domingo, mas é uma opção do cara também, então é muito de cada um, né? Também não recomendo ninguém ficar levando trabalho para casa, que também não é saudável, a não ser que precise. Enfim, então,
difícil dizer, tá? Vamos lá. Ferramentas de gestão do tempo. Tem esse Toggle Trag. Esse Toggle Trag, cara, nada mais é do que um cronômetro. Eu posso usar o cronômetro do celular para isso, tá? Mas essa ferramenta é legal, por exemplo, eu posso integrar ela no Trello. E aí tem outra do Trello, que é o Time Camp, que eu também consigo integrar. Então, vamos supor que eu estou lá naquele quadro do Trello, estou num quadrinho aqui do Trello. Deixa eu abrir de novo aqui o meu contador. Estou num quadrinho qualquer do Trello. Dentro desse quadrinho, quando eu abrir ele, vai ter um botão lá do Start Timer. Eu clico nele, ele começa a computar o tempo. Então, isso é muito legal para quem tem que trabalhar com bilhetagem. Por exemplo, para mim, que alguns projetos, alguns clientes, eu faturo por hora que eu trabalhei para ele, enfim. Ou até mesmo para gerir trabalho, para mim saber onde é que eu estou gastando mais tempo, menos tempo, enfim. Apesar que tem outra ferramenta que eu posso propor para isso. Mas é legal que eu consigo monitorar o tempo de uma tarefa. Então, é legal para quem gosta de ter o tempo anotado e tal. São ferramentazinhas bem bacanas, tá? Então, o Time Camp e o Toggle Trag, eu posso interligar eles nesse processo. O Clockify também permite integrar com várias ferramentas, e a mesma lógica também, é a ideia de eu ter um relógio ali, eu startar ele e trabalhar com ele. Uma ferramenta legal, essa daqui não é bem uma aplicação online, assim, tá? Mas ela tem versão para Windows e para Mac, para outros sistemas operacionais, e eu tinha até um tempo atrás na minha máquina, eu desinstalei porque minha máquina começou a ficar lenta um tempo, aí eu achei que podia ser ela, e na verdade era outra coisa, então tem que instalar de novo. Mas esse Rescue Time, ele é muito legal porque tu instala ele no computador, ele fica rodando ali em background, no fundo, e depois ele te manda um relatório, aí tu configura como é que tu quer relatório por dia, por semana, por mês, ele te manda um relatório de como é que foi a tua produtividade. E ele consegue separar bem, pô, se é no e-mail, se é nas ferramentas de comunicação, se é em rede social. Aí ele te dá um relatório, pô, Sandro, tu tá, aponta o que é vermelho, entendeu? Pô, tu tá gastando muito tempo em rede social. A não ser que tu é um influencer ou alguém que trabalha com mídias sociais, não deveria. Ou tu ficou muito tempo no e-mail, ou tu ficou muito tempo no chat, ficou um tempo ocioso, não fez nada. Então ele fica monitorando tudo que tu faz no computador e depois ele te dá um relatório. Então é muito bacana pra gente... Aquela história da disciplina, da educação, é muito bacana para a gente ver e, às vezes, se monitorar. Então, fica a sugestão aí para quem quer controlar a produtividade de uma forma até inteligente usando essa ferramenta. Bom, gente, outra coisa que eu deixei aqui no ponto importante, né, execução, planilhas eletrônicas, obviamente, e, enfim, Google Apresentação, Google Documentos, aquele suite básico vai ser usado para tudo, tá? Bom, ainda em execução, né, gente? Quando eu falo em execução, eu falo de comunicação. Não tem como hoje, no mundo que a gente vive hiperconectado, não falar de comunicação. E aí, quando eu falo de comunicação, se eu pegar os switches básicos ali, Google Workspace, Microsoft ali 365, ou algumas ferramentas, eles vão ter isso que está destacado aqui em cinza. Ou vou ter o Google Meeting, ou vou ter o Microsoft Teams, eu vou ter chat, muitos deles. O Google fez uma mudança agora muito legal, que ele integrou tudo na ferramenta do Gmail. Então, para quem usa o aplicativo no Gmail, ele meio que matou os outros aplicativos. Tu tem um único aplicativo, teu único aplicativo abre o Google Meeting, abre o chat. O que ele criou legal no chat é um recurso muito parecido, simples ainda, mas que tem o Slack e o Discord. Esses eu vou mostrar depois para vocês. O Zoom, obviamente, como ferramenta de comunicação. O Skype, eu não uso mais, não gosto mais, mas tem gente que ainda usa. Outra coisa legal, né, videochamadas, né, e aí eu consigo fazer via Instagram, via WhatsApp, via Telegram, enfim, tanto de uma pessoa para outra pessoa, né, quanto N para N, posso criar salas, enfim. Aí, obviamente, tem limitações, tudo. Eu botei bot aqui, que são os robozinhos, porque algumas ferramentas dessa têm bots de integração, então... Vou citar o Slack e o Discord, eu consigo integrar ele com o meu Trello, eu consigo integrar ele com outro serviço meu e ele me dá notificações, por exemplo. Tudo numa única ferramenta. Canais de voz, o Discord tem muito isso, o Discord surgiu como uma plataforma para gamers, mas, por exemplo, a gente tem usado na empresa, tem sido fantástico, principalmente com a pandemia, a gente usou ela para reuniões online, ele tem um recurso muito legal que é canal de voz. Então, em vez de eu ter por exemplo, eu estou em ambientes remotos diferentes, tá? Eu estou aqui em casa, minha equipe está um no escritório, o outro está na casa dele, enfim, home office, né? Em vez de eu ter que ficar fazendo videochamadas, a galera entrar, eu posso entrar num canal de voz e aquele canal de voz fica ativo o tempo inteiro. E eu posso, obviamente, mutar ele, desligar o som dele. Mas, resumindo, eu posso deixar o canal de voz ativo, rodando ali
e daqui a pouco eu quero falar com alguém, eu só abro o microfone e digo, e aí, ô Pedro, tô com uma dúvida. E ele fica aquele canal de voz ali, não ocupa muito espaço, então é bem legal. É como se eu estivesse na mesma sala com os caras e do nada fosse falar com o cara, né? Então, é uma opção bem bacana. Claro, né, gente, ferramentas como o Telegram, a galera tem usado bastante para conteúdo, grupos. Eu não sou muito fã, eu comecei a usar ela agora porque alguns parceiros nossos, que a gente é parceiro comercial, de negócio, enfim, criaram comunidades lá dentro, a galera tem usado. É que esse modelo, tanto do Telegram quanto os grupos do WhatsApp, de uma forma geral, ele gera um pouco de confusão e muitas vezes geram até desperdício de tempo, né? Porque as informações, as conversas se perdem, o histórico fica lá para trás, então, se não souber usar e não tiver um pouco de controle, enfim, não é muito produtivo. Mas hoje é inevitável que a gente use essas ferramentas, o WhatsApp, principalmente, não tem como não usar. E aí, isso é comunicação na veia, né? Então, por exemplo, hoje, o que acontece comigo, assim, é engraçado, né? O e-mail, eu não citei ali, o e-mail continua sendo uma ferramenta de comunicação, mas é padrão já, só que bem menos, né? Ela é muito mais para formalizar as coisas, para documentar as coisas, do que para falar com alguém. Eu gosto muito do e-mail ainda, de uma maneira geral, porque eu acho que, principalmente a ferramenta do Gmail, que é muito organizada, que a busca é fantástica, nossa, me ajuda bastante, tanto que eu nem uso mais pastas, não uso mais tags, cara, é tudo na busca, eu uso uma outra tag para uma outra coisa específica. Mas, falando do WhatsApp, dessas ferramentas, elas é ruim porque uma conversa, como é uma linha de tempo, uma conversa vai ficando, e aí entra outro tema no meio, é ruim de organizar. No e-mail, a gente fala até de thread, eu crio lá uma linha de discussão sobre um tema, e aquela linha de discussão sobre o tema fica organizada. Então, enfim, são situações que cada um vai usar. Por isso que ferramentas como o Slack e como o Discord são muito legal. E talvez são essas ferramentas aí, alguns de vocês não conheçam, ou já ouviram falar, mas não conheceram a fundo. O que é legal do Slack e do Discord, até vou clicar aqui na minha máquina para ambos abrirem, para mostrar para vocês, e o Google Keep também. O Google Keep eu vou usar o do computador. O que é legal dessas ferramentas é que elas dividem em canais. A gente chama de servidor, de uma maneira geral, mas eu divido em canal, e eu posso ter grupos organizados para cada afinidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. No Slack, eu tenho grupos para parceiros meus de negócio, para ferramentas que eu sou parceiro, que a gente representa, ou que implanta, e lá dentro eu tenho vários canais. Depois eu vou mostrar para vocês, vai ficar um pouco mais claro isso para vocês entenderem, tá? Essa ferramenta eu vou perder um tempinho para mostrar, porque essa vai ajudar vocês a organizarem um pouco. Então, são duas ferramentas muito bacanas, o Slack e o Discord. Como eu falei, né, o Gmail está aqui, né, mas as ferramentas, o Google juntou tudo agora, então o chat está junto aqui, as salas de bate-papo, que as salas, na verdade, é o que o Slack quer fazer, faz, de certo modo, com os canais, e que o Discord faz, de certo modo, também com os servidores e os canais. O Discord chama de sala também. O Meeting, né, como ferramenta de conexão, principalmente de reuniões. Então, essas são ferramentas de comunicação. Vou avançar lá, depois eu apresento rapidinho o Slack e o Discord. Gente, vou avançar um pouquinho no tempo, mas é porque a gente começou uns 10 minutinhos atrasado. Tudo bem para vocês? Vocês não vão morrer por isso, né? Quem precisa sair, sai e depois assiste a gravação, tá bom? Mas vamos terminar, né? Bom, finalização, né, gente? Finalização muitas vezes está relacionado a entregas, e aí a gente está falando de gráficos, relatórios, apresentação. Então, eu citei de novo aqueles que lá no início eu falei porque eu uso para o planejamento, eu também posso usar para gerar relatórios finais, diagramas, infográficos. Tem algumas ferramentas online, que é o infográfico, eu esqueci até de achar o link dela, mas depois eu vou lembrar e vou mandando para vocês, enfim. Mas tem uma também de infográfico, mas procurar se não achar, que é muito legal, mas acabo usando essas aqui que são mais genéricas e fica mais fácil, porque junta mais coisa numa só. Então, de novo, Lucid Chart, diagramas.net, para fazer gráficos e diagramas. Planilhas, né, gente? Os pacotes Office estão aqui de novo, né? Documentos, apresentação, planilhas, enfim. O Canva, porque o Canva permite tanto gerar imagens, quanto hoje permite, inclusive, criar vídeos e criar apresentações. Gente, eu não me aprofundei, por exemplo, no universo de vídeo e mídias sociais, né? Porque daí seria outra história também, ferramentas para mídias sociais, design, é outra pegada. De novo, a gente está falando de produtividade. Eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar também, que vale a pena vocês usarem, que é assim, ó, se vocês pesquisarem na internet, tem uma infinidade de templates e temas prontos, tanto para o Google Apresentação, quanto para o PowerPoint.
Então, às vezes, a gente fica se matando usando só os básicos, mas tem muita gente que disponibiliza isso, ou até vende, às vezes, que daí tem gráficos legais, imagens legais, eu posso usar já esses temas montados para esses caras aqui, que fica fácil para mim fazer uma apresentação profissional bacana, tá? E, claro, tem até empresas que trabalham só com isso, né? E trouxe aqui também o Prezi, tem gente que gosta, eu confesso que acho que profissionalmente eu nunca usei, eu sempre achei ele um pouco confuso, não confuso, mas, enfim, nunca achei necessário, eu prefiro Google Apresentação e ponto. Mas, enfim, isso aqui é para finalização, né, gente? Então, são ferramentas online que estão disponíveis que para gerar produtividade, e o legal é que elas estão conectadas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você de uma coisa bacana. O Google Apresentação, o que eu tenho hoje na empresa, né? Eu uso, eu até vou abrir uma aba aqui para vocês verem. Vou abrir meu Drive aqui para vocês verem. Deixa eu avançar, já vou explicar algumas coisinhas do meu dia a dia que daí vocês vão entender um pouco mais, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Bom, finalização ainda. Falando um pouquinho de imagens e fontes, tá? Quando a gente vai falar de finalização, ferramentas também, muito importante hoje em dia é imagens. Aí eu trouxe aqui alguns links da própria Rocket Content com 60 melhores bancos de imagens gratuitos. Eu trouxe isso aqui como um adendo porque é importante a gente entender que imagem fala mais que 1000 palavras, a gente sabe disso. E usar imagens legais, tanto até no planejamento, quanto na finalização de qualquer tarefa, pode ser bem bacana. E também porque é importante a gente trabalhar, e de novo, respeitar a ética e tal, de usar licenças que são para isso, não usar a imagem que não está permitida, enfim, para não ter problemas, porque tem problemas, principalmente se eu for publicar isso na internet, hoje em dia, usar em redes sociais. Eu conheço alguns cases ainda, até mesmo com memes, que usam personalidades ou coisa assim, que usam imagens que não são permitidas e acabam tendo problema, tá? E também eu trouxe o Google Fontes, que é bem legal, porque também ele está online, então todo mundo tem acesso, então às vezes eu quero fazer uma apresentação, montar alguma coisa com uma fonte diferente, também tem várias opções do Google Fontes, ou aqui trouxe um outro link também do Ney Patel, que é um site bem bacana também, que tem 24 sites de fontes de letras gratuitas, tá? Então isso aqui é um adendo só de finalização para quem quiser deixar a imagem mais bacana e as fontes mais bacanas, tipografia. Bom, ainda para falar de agilidade, e é isso que eu vou falar agora, sim. Primeira coisa importante, barras do sistema operacional, que é essa barrinha que a gente vê aqui embaixo, essa que está aqui em cima, ó. Organizar conforme vocês usam. A tela principal, né, eu uso... A minha tá bagunçada porque algumas coisas eu vou salvando aqui, mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu limpo ela, deixo só o que eu preciso, então não fica muito tempo assim, não. Vocês viram que eu mexi com a mão aqui rapidinho e já limpou a tela, isso é uma coisa que é legal, eu coloquei aqui, ó, atalhos, vocês devem... Quer ganhar produtividade? Isso aqui não é nem... Cara, isso aqui é básico do básico, mas a galera esquece. Procura os atalhos, tem uma série de teclas e atalhos para a maioria das ferramentas. Se vocês forem no Help, no suporte, enfim, no manual, vai ter tecla de atalho para muita coisa, e às vezes a gente ganha muita agilidade usando só o teclado. Favoritos, né, e agora aqui que eu ia falar para vocês sobre a barra de favoritos, vocês devem estar vendo a minha barra aí, vocês vão ver que eu organizei ela, por exemplo, eu tenho produção, a produção é legal que assim, ó, esses 5 ferramentas aqui, ó, quando eu abro o meu navegador, muitas vezes elas já abrem minimizada, até nem se fecho elas, agora estão fechadas por causa da apresentação para não usar memória. Mas se não, eu clico com o botão direito aqui, ó, quando eu chego no escritório, abrir tudo. Ele já abre uma nova aba, ou nesse caso ele vai carregar aqui, ele já abre tudo, eu minimizo elas, e essa é a minha suíte de trabalho básica que eu tenho aqui. No meu caso aqui, vocês vão ver que eu tenho o quê? O Gmail, a Agenda, meu Drive, aqui a ferramenta, o financeiro da área local, o OMI, que é um RP que a gente usa, e o Google Keep. Vejam que o meu suíte de trabalho básico tem essas ferramentas aqui. 4 delas eu citei para vocês, a outra, obviamente, é meu sistema financeiro. Depois tem de projetos, de novo, ó, Trello e uma planilha que a gente usa para acompanhamento. Administração aí é bancos, algumas coisinhas como calculadora para prazos de dias úteis, algumas coisinhas que a gente acaba tendo que usar e uso constantemente na empresa. Comercial, muitos sites dos meus parceiros, e aí tem bastante coisa da área comercial. E-commerce, aqui é só mais uma referência que estava, e aqui já começam a ser outras coisas. E além disso, se vocês vierem aqui, tem educação, eu vou organizando, mas os meus 4 principais abas são essas 4 aqui, produção, projetos e favoritos, que eu consigo organizar no meu favoritos. Então, se eu for lá em favoritos, organizar ele,
favoritos, organizar favoritos, eu consigo organizar minhas guias e aí eu consigo definir como é que eu quero, enfim, trabalhar elas e tal. Então, de novo, favoritos é uma ferramenta que vocês devem usar. Por exemplo, aqui tem a organização da minha produção, aqui tem cada uma e tal, tá? Outra coisa, né, gente, eu botei aqui, não dá para ser produtivo sem saber usar bem a busca do Google. A gente usa muito o Google para muita coisa, então saber buscar, saber usar alguns termos, saber pesquisar é bacana. Teclas de atalho, gente, de novo, até coloquei, se vocês forem lá e procurarem no Google, vocês vão ter teclas de atalho para o Windows, para o Word, para o Excel, para o Google Apresentação, para o Google Chrome, para tudo que vocês imaginarem, as ferramentas quase todas elas têm. Dentro da própria ferramenta de Prachá ou dentro do Google também. E também... Bom, ficou repetida a tela. Era para trazer outra coisa, ficou repetida. Eu queria dizer... Não, era teclas de atalho e teclas de ferramenta. Era ferramentas de captura. Outra coisa que é muito legal vocês conhecerem, eu uso bastante, no Mac isso é um pouco mais fácil, como eu tenho um Mac, é a ferramenta de captura. Capturar a tela, recortar. Como eu trabalho muito com proposta comercial, e minhas propostas comerciais, essa é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, eu ia mostrar do Google Apresentação, e é muito legal do Google, esse que eu vou mostrar agora, é tudo Google Apresentação. Então, por exemplo, o que acontece? Eu abri o Drive aqui por quê? Porque aí é a história da organização. Se eu entrar aqui, eu tenho um Drive, meu Drive está organizado, eu tenho uma pasta, botei o arroba na frente para ser a primeira, que é da área local. Aqui dentro eu tenho comercial, por exemplo, tem tudo organizado aqui, pasta, isso aqui é normal também, isso é uma outra coisa, né, gente? Eu vou falar isso no final ali, para ser produtivo. Mas o que é legal é usar a galeria de modelos. E é o seguinte, ó, por exemplo, eu entrei na pasta comercial, né? Eu tenho uma pasta de produtos que estão todos os produtos que a área local vende, né? Trabalha, negocia, enfim, presta serviços. E nesta pasta comercial, eu tenho uma outra pasta que é a pasta de propostas. O que é legal daqui, por exemplo? E aí essa é a história que, às vezes vão dizer, mas, por exemplo, eu quero ser produtivo. Gente, trabalhar com templates e temas é muito produtivo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, vou entrar na pasta de propostas, eu também organizo a minha pasta de proposta por ano, dentro do ano eu organizo por mês, mas eu vou fazer nessa daqui para ser um pouco mais ágil. Deixa eu carregar aqui. Posso clicar com o botão direito aqui. O que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui, ó, nova apresentação, minhas propostas comerciais para você, como eu falei para vocês, é tudo minha apresentação. Tem uma setinha aqui do lado que permite escolher com base no modelo. E aí ele abre uma biblioteca de modelo, ele vai perguntar se eu quero criar, compartilhar. Ele abre uma biblioteca de modelo, e essa biblioteca de modelo, vocês podem subir qualquer documento para a biblioteca de modelo. Então, por exemplo, eu tenho modelo de carta de papel timbrado, eu tenho modelo de ficha de aceite de cliente, que daí essas estão no Google Documentos. Eu tenho modelo de ficha de atendimento, que está no Google Planilha. E as minhas propostas estão todas aqui, ó. Proposta de website para dev, proposta de desenvolvimento de aplicativo mobile, proposta de e-commerce da Tray. E tem um item aqui, ó, enviar modelo. Qualquer documento que eu criei, eu posso enviar como modelo. O que é legal? Quando eu clico aqui, num desses caras aqui, ele já vai criar era uma proposta de site. Eu clico aqui, ele já vai criar o documento todo com o template que eu já usei. Eu só preciso renomear. Como eu criei lá dentro do Drive na pasta que eu queria, já vai estar na pasta certa. Então, não preciso ficar salvando, depois movendo para outro lugar. Quer dizer, já fica muito fácil. Ó, deixa eu estar carregando aqui, acho que... Opa, não foi possível criar. O que deu aqui? De novo. E uma coisa também que é legal do Google Apresentação, tá? Ó, ele já abriu o documento, já criou o modelo aqui. Eu tenho um documento, por exemplo, que eu chamo de recursos para propostas. Então, por exemplo, o que acontece? Deixa eu abrir ele aqui. Por exemplo, a apresentação da empresa, que diz lá, empresa com 17 anos e tal, tá aqui, 16 anos. Vou clicar nela aqui, ó, somos uma empresa com 16 anos. Vocês vão ver, deixa eu ver se aqui tá linkado, mas eu consigo fazer isso no Google, tá? Eu consigo, quando eu colo um slide de outro lugar, ele permite eu linkar. O que isso quer dizer? Se eu for lá, e esse que eu copiei daquele slide de recurso que eu falei para vocês, daquela apresentação de recurso. Quando eu colo aqui, eu digo que eu quero manter linkado, o que acontece? Se eu for lá naquela apresentação de recurso e alterar ela, todas as apresentações que estão usando esse mesmo slide alteram automaticamente. Então, por exemplo, vamos supor aqui a de parceiros, que eu tenho vários parceiros. Entrou um parceiro novo, eu quero colar um cara aqui,
se eu colar lá naquela recurso de proposta que está linkado nas outras apresentações, todas as outras já passam a ter esse recurso, tá? Então, assim, são coisinhas que são simples, mas que são de conhecer o que a ferramenta proporciona e usar ela e testar. Então, só dei um exemplo aqui, tá? Falei que eu ia mostrar, vou falar do Discord e do Slack. Eles são muito parecidos, tá? São, entre aspas, concorrentes. O Slack, a galera usa bastante no meio empresarial, mas e o Discord a galera começou a usar para games, mas usa em outros meios também. O que é que acontece? Tanto no Discord quanto no Slack, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, vamos chamar de servidores, mas são ambientes de empresa. Então, eu tenho um aqui de uma empresa que é parceira minha da Umbrella, eu tenho da própria local, a gente na hora local acaba não usando o Slack, a gente usa mais o Discord, eu tenho do Niave, que isso aqui foi criado uma vez e não está sendo usado, eu tenho da loja integrada, da Jungle Devs. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo da Jungle Devs, que é um parceiro que a gente presta serviço lá de Floripa. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho um espaço só meu com a Jungle Devs. Na verdade, eu estou num canal que eles criaram para mim. Então, aqui dentro eu tenho as minhas conversas, eu tenho um bot que permite algumas coisas, eu tenho conversas diretas com algumas pessoas que estão no canal. Vejam que eu posso integrar, isso aqui é uma ferramenta que eles integraram. Eu tenho canais específicos, então eu tenho só uma área de admin, área local, que só está eu e o Antônio, e aí que a gente conversa aqui fica privado. Então, eu uso para comunicação e vai ficando tudo aqui num único canal. Então, tenho outros canais aqui que eu posso usar. Então, vamos pegar um outro exemplo da Jet aqui, que é uma ferramenta que a gente representa. Por exemplo, esse aqui é um canal que é a plataforma. Então, eles têm uma área aqui, que é uma área só de front-end, que está todo mundo que desenvolve para essa plataforma, que é front-end. Então, às vezes o cara pede uma dica, não sei o que, eu consigo ver, e está tudo centralizado. Aí eu crio um canal só de notícias. Tudo que é notícia, eles põem aqui. Aí eu tenho canais específicos, então eu tenho um canal só nosso, e assim por diante. Então, eu tenho para cada plataforma, ou para cada ambiente, eu posso criar um canal. Então, vamos dar um exemplo. Eu podia criar um canal para o Sinf, por exemplo, para a Yanaí ali, eu podia criar um canal para o Sinf e criar dentro do Sinf eu criar um servidor para o Sinf e dentro do Sinf criar um canal para cada grupo de trabalho, por exemplo. E aí eu consigo trabalhar coisas no grupo de trabalho, usar directs aqui, quer dizer, eu manteria tudo isso integrado aqui. E assim, né, gente, permite voz, permite anexo, permite uma série de coisas. O Slack eu uso, mas uso pouco porque alguns parceiros usam. E aí a gente acaba usando o Discord, que o recurso é muito parecido. De novo, aqui, ó, tem da área local. O que é legal é que eu tenho vários canais. Então, por exemplo, eu tenho um canal geral que a gente usa para várias coisas. Eu tenho um canal só com os desenvolvedores. Eu tenho um canal só com suporte. Canal só do nosso site, ferramentas, case. E aí a galera vai colocando tudo aqui. Então, por exemplo, o cliente mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu copiei e colei aqui. Aí a galera já dá o ok, já comenta, já fica aqui. Eu consigo falar com cada um individual no privado aqui, né? Aí eu tenho canais de voz. Então, os nomes não valem, a galera botou uns nomes bem brincalhão, mas é reptilianos, terráqueos abduzidos. Quando eu clico nesse canal de voz, se mais alguém clicar no canal e eu falar que agora a pessoa já passa a ouvir, não preciso fazer uma chamada, basta que o cara esteja no mesmo canal. Deixa eu fechar ele aqui, senão eu vou... Já estou falando, fecha, pronto. E é muito legal porque também a busca deles é muito massa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou num grupo, por exemplo, a Rocket City usa... Rocket City, para quem não conhece, é uma empresa aqui de Rio do Sul. Os caras são fantásticos. É uma empresa de edutech, né, educação e tecnologia, que tem cursos para a área de desenvolvimento. Tem, acho que, mais de 20 mil clientes hoje no país. Um dos sócios é meu primo. Na verdade, os três dos sócios trabalharam comigo na área local. E aqui, ó, eles usam isso aqui para comunidades. Então, eles têm o quê? Ó, Global, que tem links, apresentação, vagas, é divulgado aqui, gamification, eles têm algumas regras de gamification, conteúdo, né, papo sobre conteúdo, divulgação, da Rocket City, geral, para todo mundo. E aí, cara, deem uma olhada, olha só quantas pessoas tem nesse canal deles. 17.844 pessoas que estão na ferramenta, sabe? Então, assim, claro, aqui eles estão usando a versão paga já, mas são ferramentas e eu consigo vir aqui e criar qualquer servidor. Eu quero criar um servidor novo para tratar, sei lá, escotismo. Posso adicionar sobre todo o pessoal do grupo escoteiro aqui dentro. Então, são ferramentas que a gente pode usar. E essas ferramentas, por exemplo, a gente usa tanto o Discord quanto o Slack de forma gratuita e tem aplicativo. Então, se o cara me mandar uma direct mensagem direto aqui pelo Discord, vai pingar na minha tela aqui no celular. Eu consigo compartilhar as coisas direto, eu capturei uma tela do WhatsApp, compartilhar e já compartilhar dentro do Discord, num canal qualquer do Discord
pelo celular. Então, enfim, como ferramentas de comunicação e concentrador de comunicação, é muito legal. Por quê? É aquilo que eu falei, às vezes num grupo do WhatsApp fica numa timeline, mas fica meio confuso. Ali eu consigo criar canais específicos. Ah, eu quero tratar só sobre um projeto. Eu vou lá e crio um canal só com aquele projeto, adiciono só os membros para aquele canal, só conversa sobre aquele projeto, então fica menos poluído, fica bacana. E depois, se eu quiser, eu arquivo aquele canal e não uso mais, enfim. Então, é bem bacana para isso. Para finalizar, eu vou mostrar rapidinho o Keep, o Trello, só para mostrar para vocês como eu uso. E aí eu vou para o... Acho que o Sandro caiu a conexão. Mas vamos esperar. Voltou. Caiu? Tá sem microfone, Sandro. Desculpa, gente, eu sou meio amador nessas tecnologias, eu acabei clicando para abrir o Keep na janela do Meet, e aí se fechou. Vamos lá, vamos aqui de novo, vamos abrir uma nova aba. Já estão vendo minha tela de novo, né? Tudo certo. Vamos abrir aqui uma nova aba, Google Keep, por exemplo. Ó, o Google Keep, que eu falei para vocês, que é um bloco de anotações, eu tenho tudo aqui, ó, tarefas, por exemplo. Eu deixei essas aqui que estão marcadas. Então, por exemplo, eu tenho tarefas que eu preciso lançar e faturar. Aqui são tarefas, aqui são propostas que às vezes eu vou marcando, algumas eu já fiz. Assim, ó, eu uso, por exemplo, o CRM nosso para gerir as propostas, mas às vezes eu estou na rua, surgiu uma necessidade, eu preciso fazer uma coisa, eu venho aqui rapidinho, como eu tenho ele no celular, adiciono aqui, para mim não esquecer, aquela história de criar lista e não ter que guardar tudo na memória. Além disso, eu tenho outras coisas, entendeu? Por exemplo, o dia que nós fomos no boteco do seu fulano, eu queria controlar a conta, cara, eu fui lá no Keep, criei uma coisa para controlar o que a gente consumiu, para não ter roubo no final, sabe? Meus dados, pixel do Facebook, do Niave, então, às vezes anotações de reuniões, e aí assim, ó, por exemplo, eu ia fazer um projeto aqui para guardar umas coisas aqui em casa. Eu cliquei aqui na ferramenta de desenho, já desenhei como é que eu quero fazer, já fiz a anotação do que eu precisaria comprar, enfim, sabe? E aí você não vê, ó, tem coisa pra caramba, eu posso usar cor, enfim, é como uma bloco de anotação. Eu posso criar pastas, né, discotismo, daí eu marco que é discotismo, tá aqui, do Niave, pessoal, enfim, então eu uso bastante o Keep, e o que é legal dele é que quando eu crio uma nota, eu posso criar uma nota como uma nova lista, eu posso criar um desenho, eu posso criar uma chamada, e eu consigo, inclusive, adicionar vídeo, adicionar áudio, tudo dentro de uma anotação. Então, como eu falei, é uma ferramenta bem bacana para se organizar e até mesmo para planejar uma coisa ou outra. Coisas pequenas, né, que nem aquela obra ali que eu estava querendo fazer, acaba sendo bacana. E o Trello também, a gente usa, como eu falei, para vários projetos. Ele é gratuito em partes, mas daí aquela história do brasileiro resolver alguns problemas, né? O que acontece? Ele é gratuito e ele permite que cada quadro eu tenha só, em cada quadro do Trello, eu tenha só até 10, na verdade, ele funciona com modelo de frame, na verdade. Cada frame dele, cada quadro dele, enfim, aqui, cada área dele, equipe, vamos chamar assim, equipe, cada equipe dele permite até 10 quadros. Aí, o que eu fiz, na verdade? Como a gente tem a nossa metodologia de trabalho organizada em etapas, eu criei uma equipe, de certo modo, e botei todo mundo para cada etapa. Então, por exemplo, assim, ó, parte de contrato, tá aqui os projetos, os quadros dos projetos que estão na área de contrato. E aquilo que eu falei para vocês, eu tenho um modelo aqui, vou dar um exemplo, Ramiro Piscinas, que eu abri agora, tá? Uma alteração que vamos fazer para eles. Quando eu entro aqui, ó, eu já tenho um modelo, então eu já tenho as etapas, contratação comercial, já está em verdinho aqui, ó. Já está todo o meu checklist do que eu tenho que fazer na contratação comercial. E o cara que trabalha comigo já marcou e já fez tudo. Então, lançar a planilha do painel de acompanhamento de projetos, registrar o cliente no nome, registrar as ordens de serviço, criar o contrato, enviar o contrato, assinar o contrato. E o Thiago já fez tudo e marcou tudo como concluído. Eu consigo definir datas, então eu tenho uma data para ele terminar, anexar, trocar capa, enfim. Beleza, essa etapa aqui está em execução, na verdade ele já concluiu. O que a gente fez? A gente criou 3 listas, não iniciada, execução e concluída. Quando eu terminei essa etapa, eu vim para cá em concluída, a próxima etapa agora é planejamento e conteúdo. Então, nesse projeto aqui,
Vou clicar aqui de novo. O que tem no planejamento de conteúdo? Criar a pasta do projeto, criar o documento, enviar o e-mail de início de projeto. Quando eu entro no e-mail de início de projeto, quer ver, ó? Eu já tenho aqui, ó, anexado nesse quadro, o link para o Google dos 3 e-mails. Então, se eu clicar aqui, já vai abrir lá o documento do Google, onde tem o texto padrão, vamos botar assim, tema, que eu uso para mandar aquele e-mail. Então, eu clico aqui. Resumindo, eu ganho produtividade por quê? Porque eu não preciso ficar procurando onde é que está lá o e-mail. Mesmo assim, no meu Drive tem uma pasta chamada documentos de referência, e aí está aqui os exemplos de documento. Eu copio o texto daqui, colo no meu e-mail e disparo. E assim por diante. Então, cada etapa do meu projeto, ele está criado. Vou deixar aqui rapidinho. Estou abrindo tantas abas. Fechou? Cada etapa do meu projeto está aqui. Quando for publicação, por exemplo, se eu for publicação, eu tenho um checklist de publicação de projeto, que é gigante aqui, ó. Vai carregar. Que a galera tem que fazer, que a gente chama de launch list, que é a lista de entrega, lista de finalização. Tem um monte de coisa que eles têm que conferir. Então, tá aqui. Por quê? Porque se eu tiver que lembrar disso cada vez, se o desenvolvedor quiser que fazer isso cada vez, aqui tá toda a equipe que faz parte, ó. Então, toda a minha equipe está adicionada, todos têm permissão e assim por diante. Como eu falei também, aí eu tenho outras coisas como compartilhar. Eu quero jogar alguma coisa dentro do quadro aqui. Eu vou em mais aqui, cadê? Mais. Ué. Tá aqui, ó. Vincular a este quadro, eu tenho um item se eu quiser vincular e tem um item de compartilhamento. Não sei onde foi parar. Aqui, para baixo. Não sei onde foi parar, nesse quadro não está liberado. Mas eu consigo criar aquele e-mail que quando eu mandar ele já... é dentro de um quadro específico, não é aqui. É aqui. Quando eu entro dentro de um quadro específico, eu quero jogar alguma coisa aqui para dentro. Eu tenho um item aqui que é compartilhar. Ó. Ele tem um e-mail específico desse quadro, que é esse e-mail aqui. Se eu mandar alguma coisa para esse e-mail, ele já vai cair aqui embaixo na lista de atividades desse quadro, tá? Então, são coisas bem legais do Trello para se trabalhar. Enfim, não vou me aprofundar o Trello. Como eu falei, dá para organizar de várias formas, né? Eu tenho aí para todos os projetos dos clientes, né? E aí eu tenho da empresa, por exemplo, da Bitouch, que é uma plataforma nossa. A gente tem um quadro só para Bitouch, eu tenho de clientes, eu tenho comercial, eu tenho pessoal, eu uso bastante o Trello também. Então, são as duas ferramentas que eu uso bastante para criar minhas listas e as minhas regras de negócio. Vamos finalizar. O Trello é excelente, né, Sandro? Fantástico. Ele tem muita função, né? E no fim, a gente nem utiliza tudo, mas vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Vou chegar lá agora. Bom, um plus, para não dizer que eu não falei da Flores, né? Se tiver alguém aqui da Estética e Beleza e Bem-Estar, uma ferramenta de produtividade é que a gente está lançando aí, que é a plataforma de agendamento de serviços, tá? Então, fica a dica aí para conhecer. Só para não dizer que eu não falei das Flores. E para finalizar, gente, o que é importante? Cara, até negritei ali, organização e planejamento. Não é fácil ter produtividade, é tudo teste, treino, enfim. Obviamente, tem as ferramentas à mão, por isso que vocês viram que eu tenho os favoritos aqui, como eu uso tudo no Chrome, como eu falei para vocês, a minha sessão está conectada aqui, ó, está sincronizada, então, se eu pegar o Chrome, logar nele, logar com a minha senha e meu usuário e sincronizar, todas essas ferramentas tem aqui. Outra coisa que eu não falei para vocês, tem várias extensões, né, que podem ser usadas nos navegadores que são bem úteis. Então, enfim, tenho as ferramentas à mão. De novo, não confie só na sua memória, por isso que é importante criar as listas. Use e abuse de buscas e aprenda a usar. Então, cara, por exemplo, eu uso muito o Gmail, o próprio Google Calendário, o Drive. Cara, as buscas desses caras eu uso muito e é fantástico, assim, para ganhar agilidade. Então, por exemplo, eu estou no Drive aqui, né? Eu preciso localizar uma proposta, que nem eu estava falando do Ramiro. Cara, eu vim aqui, digito Ramiro, eu não preciso localizar onde é que está. Ele já traz aqui, ó, a proposta da Ramiro Piscinas, entendeu? As últimas propostas que teve, já está o contrato aqui. Então, quer dizer, eu não preciso nem achar a pasta. A busca já me ajuda a localizar isso de forma bem rápida. Como eu uso tudo no Drive, meus documentos estão tudo aqui, fica facílimo para usar, tá? Óbvio, mesmo para teclas de atalho, né? Então, aprenda a usar, da mesma forma que a gente aprende a usar a busca, aprenda a usar as teclas de atalho, eu uso algumas também, principalmente do sistema operacional. Aquilo que a gente estava falando, Yanaê, testar e experimentar. Opa, faltou troquei a ordem do E ali. Mas experimenta, tá? Quer dizer, meu Deus, como é que eu escrevi experimenta? Sei lá, depois eu vou arrumar. Pergunte e pesquise sobre temas de produtividade e ferramentas. Então, cara, webinar como esse são fantásticos, a gente pode tentar se aproximar. Listas e mais listas, né, gente? A gente vai ter listas para várias coisas, isso ajuda na produtividade.
Se vocês lerem aquele livro do Get Things Done, ele meio que diz para ter uma lista só, assim, um único local de listas, tá? Eu confesso que eu não sou muito bom nisso, eu acabo criando listas no Keep, daí tem no Trello, mas é porque tem muita coisa, mas ele fala um pouco disso nesse sentido. É bem interessante o conceito. Daí, por isso que eu até coloquei, preferencialmente um só local. Não é muito meu caso, mas o ideal seria. Já falei de experimentar, experimenta de novo. E aquilo que a gente estava falando que a Nina tinha perguntado sobre a sexta e a segunda. Cara, cada pessoa, cada profissão, função tem as suas particularidades. Então, o ideal é realmente a gente criar hábitos, rotinas que vão facilitar o nosso dia a dia. Enfim, estourei um pouquinho de tempo. Não, fechou, Sandro. Eu acho que todas as dicas foram excelentes, né? Eu anotei, nossa, 2 folhas aqui, tá? 2 folhas de aplicativos que eu não conhecia. E a gente acha que conhece, né, algumas coisas e tem tanta opção, né? Uma infinidade de aplicativos e meios e maneiras de otimizar o nosso tempo, que a produtividade é isso, né? O que faz sentido para você, que vai otimizar o teu trabalho, a tua vida pessoal. Então, bastante pessoal, eu acho que vai muito do conhecer, né? Conhecer o que você precisa melhorar para entender quais aplicativos, né? Quais ferramentas, então, poderia se adequar. Muito obrigada. Acho que a gente vai salvar essa apresentação também, né, para passar para o pessoal. Não, é isso que eu falei para vocês sobre comportamento. Estou usando o Google Apresentação, falei que eu uso bastante, já gerei o link de comportamento, já está aí com vocês. Cara, se fosse outra... mas, cara, deixei permissão para a galera que quiser comentar, tiver nova ferramenta, anota lá, eu vou mudando. Eu sou muito adepto a isso, assim, a gente ganha produtividade quando... Enfim, tá aberto, entende? Já compartilhei, já tá livre, vamos usar, acho que esse é o processo. Show de bola. Gente, eu sei que não tem tempo, mas se alguém tiver ainda uma perguntinha, eu tento responder, senão, vou voltar aqui na apresentação para não... A gente vai deixar registrado também aqui na edição. Tá aqui meus contatos, né? Isso. Eu gostei bastante da tua sugestão ali das mentorias, né? Acho que a gente pode dar esse feedback para o pessoal que quiserem se aprofundar em algumas ferramentas, algumas áreas, né, de produtividade. Já vimos que você é expert aí, usa bastante essas ferramentas. E aí a gente pode agendar pelo Sinf, né? Uma mentoria gratuita e tudo mais, com certeza. Né? Acho bem legal, bem válido. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, né, Sandro? E estamos à disposição.